Ontem o Haddad soltou aquele grande pacote dele, que foi uma cortina de fumaça. Eles querem disfarçar tudo que eles estão fazendo de errado, soltando algumas coisas que no discurso é bonito, mas que a realidade não é essa. O que mais está chamando a atenção de todo mundo é aquela isenção de imposto de renda de até R$5.000, que isso simplesmente é a correção que já deveria ter sido acontecido há muito tempo. Da mesma forma que o imposto sobre ganho de capital no mercado financeiro, que é de R$20.000 há muito tempo. Corrigido, isso daí ia passar ali a 40, 50, 60 mil reais por mês. Então, se um dia fizerem essa isenção, não estão fazendo uma bondade, estão corrigindo, da mesma forma que fizeram com o imposto de renda. Porém, só vai ser válido a partir de 2026, quando talvez eles nem estejam mais no governo, né? Então é uma promessa futura, mas que estão usando como marketing agora. O que eu vou falar nesse vídeo é uma coisa que eu estou vendo que está acontecendo e eu vou começar a me preparar e indicar para os meus clientes também começarem a se preparar, que é a inflação e como a gente consegue se proteger da inflação aqui no Brasil, sem inventar moda. Aqui numa reportagem da Agência Brasil, o Haddad falando: inflação deve ficar dentro da meta mesmo com repique. Apesar de repiques recentes, a inflação brasileira deve ficar o ano abaixo de 4,5%, o teto da meta. Ali a meta é 3, que eles estão longe de cumprir, e o teto é 4,5%. Então, a meta seria 3, mas eles estão já isso 2 meses atrás, eles já estavam, né, batendo ali, ele está prometendo que isso não ia subir mais. Disse nessa quinta-feira, dia 24, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista em Washington. O ministro disse que a recente alta dos índices representa um repique de curto prazo, relacionado ao câmbio e à seca, não o aquecimento da economia. Eles jogaram muito a culpa de tudo, do preço dos alimentos, na seca, não neles, e também falaram sobre o câmbio, mas eles não explicam que quando se trata de câmbio, né, o dólar está mais alto, o dólar sobe porque as pessoas estão comprando mais dólar, né? Eles compram mais dólar para tirar o dinheiro do país. Então, se o dólar está subindo, existem mais pessoas trocando real por dólar do que pessoas trocando dólar por real. Isso, em grande parte, é o medo das pessoas do que esse governo pode fazer com o país e com o dinheiro deles. Então, uma saída rápida e fácil é comprar dólar. Muitas vezes não é dólar físico, são investimentos em outros países ou ações que são ligadas a dólar. Essa reportagem aqui foi dia 24/10. E saiu o IPCA, o último IPCA que teve, dia 8/11. E a projeção era, antes estava 4,43, alta, mas dentro do teto, e a projeção era 4,72, já passando a meta. E veio 4,76, bem acima. Pô, mas são 0,4, mas isso quando se trata de bilhões é muito dinheiro. Ainda mais quando se trata de inflação, é a multiplicação da perda de poder de compra dessa moeda, desse dinheiro. E aqui tem um gráfico onde mostra claramente do meio do ano para cá, o gráfico está embicando para cima. E uma inflação, ela não cai de uma vez e ela também não sobe de uma vez, ela embica para um lugar ou para o outro. E agora está para cima. Ou seja,
é o poder de compra de uma moeda. Não é todo mundo está subindo o preço de tudo. Não, a moeda que está caindo de poder de compra. A moeda está perdendo o seu valor. E eu peguei outro gráfico aqui de uma coisa muito interessante. Esse gráfico só vai até o final de 2020, naquela época de pandemia e tudo mais. Esse gráfico tem uma linha laranja e outra linha azul. A linha azul é o IGPM, que é mais voltado aos imóveis, aluguéis, esse tipo de coisa. E o IPCA são mais bens de consumo. E dá para ver claramente que quando teve a pandemia, aconteceu todo aquele problema, o governo... Deixa eu mostrar aqui. A linha alaranjada aqui, final de 2009, início de 2020 para baixo, que é o IPCA, e eu vou explicar por que ele caiu tanto, e a linha azul explodindo para cima, que são os imóveis, aluguéis e tudo mais. Quando todo mundo parou, quando todo mundo ficou em casa, não podia trabalhar, comprar, não podia fazer nada, a economia parou. Então, por isso o IPCA foi lá para baixo. Ele caiu muito quando faz a pesquisa, os preços, porque as pessoas não estão procurando. Não porque não queriam, mas por não poder. Às vezes até tinha condição, tinha dinheiro, mas estava comendo o que tinha em casa, não estava trocando de roupa, não estava trocando de carro, não estava abastecendo muito, estava comendo, vivendo só do básico do básico. Não ia em restaurante, só o básico. Então a inflação caiu muito, mas por esse motivo específico. Naquele mesmo momento, para poder incentivar o mercado, para poder incentivar as pessoas a terem mais gastos, a economia girar, as construtoras conseguirem entregar e vender, as pessoas terem emprego, a taxa de juros teve que cair muito, porque começaram a trancar todo mundo em casa e tudo mais. E naquele momento é onde a gente vê claramente essa linha azul voando, explodindo. Ou seja, o preço dos imóveis foi lá para cima. O preço dos aluguéis subiram, mais do que dobraram. O preço dos terrenos foram lá para cima, porque o dinheiro começou a ficar mais barato. As pessoas começaram a conseguir financiar. E a construtora, na hora de vender, ou o construtor, seja lá quem for, ele não vai arcar com os juros que a pessoa está pagando. Quem vai arcar com esses juros é a pessoa. Então, isso aqui simplesmente dá mais possibilidade da pessoa comprar ou não. E quem vai ficar responsável por esses juros, quem vai ganhar esses juros, é o banco. A construtora simplesmente vai vender o mesmo imóvel. Se vai estar os juros mais altos ou mais baixos, ele vai ter um giro mais rápido. Porém, quando tem uma taxa de juros bem mais baixa e que está incentivando o mercado consumidor a consumir, a procura aumenta e, obviamente, quando uma procura de alguma coisa aumenta, pelo seu custo estar mais barato pro cliente final, esses valores começam a subir, esses valores começam a ser ajustados de acordo com a procura. Então, eu vejo que agora está se abrindo uma ótima oportunidade para ativos que corrigem a inflação ou até que ganham da inflação. Nos últimos 20 anos, no Brasil, bons imóveis, bem localizados, inclusive fundos de investimento imobiliários, têm se valorizado, além de subirem cada vez mais o aluguel. Isso simplesmente é conseguir se encaixar no local certo, na hora certa. E o que eu estou vendo para agora é isso. Eu estou acreditando fortemente que essa inflação indo para cima, o Banco Central vai precisar subir ainda mais a taxa de juros. Pô, Bruno, mas a inflação vai para cima, o governo vai subir, o Banco Central vai subir ainda mais a inflação, a taxa de juros, vai ser ruim para os imóveis. Em curto prazo, sim. Nos poucos meses, sim. Mas esses poucos meses é o tempo que você tem para comprar fundo imobiliário. É o tempo que você tem para acumular terrenos, imóveis. É o tempo que você tem para entrar num prédio, entrar como investidor num prédio que está na planta ainda, que é o que eu estou vendo. E aí você deveria olhar, analisar, claro que por si só, mas deveria olhar com carinho esses números para entender. Quer dizer que agora
vai ser diferente do passado. O Brasil nunca passou por esse ciclo, nunca teve um governo que fez muita besteira e caiu e depois as coisas começaram a andar. Mas isso vai acontecer lá na frente. Isso vai acontecer lá na frente, o Brasil ainda vai sofrer muito. Mas nesse momento que está sofrendo, é a época que você vai às compras. Pô, mas eu não tenho dinheiro. Mas é a época que os juros vão cair. É a época que você pode estar tentando vender alguma coisa para comprar outra coisa. E como eu venho falando, a gente tem que estar vigilante. E eu sempre falo sobre vigilante e sobre liberdade, mas aqui é vigilante em relação a oportunidades. Dá uma curtida nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você acha que faz sentido esse tipo de investimento, se faz sentido olhar isso com atenção ou não. Isso vai me ajudar a ter mais alcance e entender se você está conseguindo entender o que eu estou falando ou se eu estou falando de uma forma muito complicada. Me ajuda nisso aqui hoje.